O tema de hoje é o tema celebração, e quando eu estava pensando sobre o tema, me veio uma imagem e eu queria começar com essa imagem. Numa das conversas de Jesus com seus discípulos, era muito comum, nos momentos mais íntimos, de relaxamento, descanso, seja à beira do lago de Genezaré, seja na casa da sogra de Pedro, seja em alguma viagem, algum momento de descanso, depois da janta, em algum momento que os discípulos estavam conversando com Jesus, mais íntimos. Numa dessas ocasiões, eles perguntaram: Jesus, como se parece o reino dos céus? Esse reino divino que você fala, esse reino de felicidade, de alegria, como ele se parece? E Jesus respondeu essa pergunta: que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que uma mulher tomou e plantou no campo. É a menor de todas as sementes, mas depois que ela cresce, é a mais alta das hortaliças, dos arbustos, e se faz forte e vira uma árvore, de tal modo que as aves dos céus vêm pousar nos seus ramos. Esse trecho está em Mateus 13, 31, porém a gente encontra em outros livros, Marcos e Lucas também. E por que para falar de celebração a gente falar de semente de mostarda? Ué, o que tem a ver? Não era para a gente estar soltando rojões, fazendo festa? Essa imagem da semente de mostarda, se a gente imaginar o gergelim que a gente vê nos alimentos, a semente de mostarda ela é redonda e menor que o gergelim. Então, é algo que cabe na pontinha do seu dedo. Jesus está dizendo para a gente que algo tão pequenininho é tão forte, tem tanta força dentro, que quando é plantada e é trabalhado, porque alguém, uma mulher ou um homem, plantou essa semente minúscula, ela resulta num resultado esplendoroso e fornece abrigo e proteção para as aves do céu, para elas fazerem seus ninhos. Conta-se que um arbusto de mostarda ele chega a 1,20 m. Então, não é um arbusto pequeno, é uma mini árvore. Né? Mas o que Jesus quer dizer com esse... O que é o reino dos céus é semelhante a algo tão minúsculo que plantado e cuidado chega a ficar grande. E mais do que isso, os autores, analisando um pouco a planta da mostarda, diz que as pessoas costumam plantar a mostarda num vaso ou num jardim onde ela fica mais controlada. Se a gente plantar mostarda no campo, inúmeras outras plantas de mostarda vão crescer ali. A gente vai fazer um campo de arbustos e um grande local para abrigo das aves do céu, que Deus cuida com tanto carinho dos pássaros e das aves. Então, o que é essa força invisível, poderosa, que está dentro de uma sementinha tão pequenininha? E que força tão transformadora é essa, que é invisível, que faz expandir de uma maneira que ninguém impede, que é a imagem do campo, onde os inúmeros arbustos de mostarda vão crescendo. Quem pode ser quem olhe para isso e fala, nossa, ficou só a mostarda no campo. Mas o que Jesus está dizendo com essa imagem é essa expansão, para nós formarmos nesse momento essa imagem de um momento de celebração, de algo que começou tão pequenininho, como uma pequena semente de mostarda, e que está expandindo. E cada um de nós aqui se sentiu atraído por essa força, foi puxado por ela. De alguma maneira foi convidado, foi trazido por alguém falou, vamos junto, né? Alguém falou, vamos lá,
né? Ou você viu em algum local uma publicação e veio. É uma força muito grande. Que força é essa? Então, eu vou contar uma história para vocês. Vocês aceitam ouvir uma história? Dia 10 de março de 2022. Que 1900? 2022. 10 de março de 2022. Algumas pessoas sentiram essa força. Elas meio que falaram assim: eu acho que eu tenho uma semente de mostarda na minha mão. O que a gente vai fazer com ela? Algumas pessoas se reuniram a primeira vez. Deviam ser umas 6 pessoas nesse dia. Uma convidou a outra. E aí começaram, então vamos fazer algo juntos. E decidiram, então, começar a fazer vibrações nas suas casas. Para esse algo que a gente vai fazer juntos. E a mensagem desse dia, abriram o livro Caminho, Verdade e Vida, em número 134, o texto que foi lido nesse dia chama Basta Pouco. Olha só um pedacinho do texto. O texto do Emmanuel fala assim: bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeia pequena sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade, que é essa semente de mostarda, sabe que foi esse o material que Cristo indicou para ele. E através disso iniciou a remodelação da vida terrestre. Pouco, simples. Essa foi a mensagem desse encontro. Pouco tempo depois, 2 meses depois, as pessoas começaram a falar de fazer evangelho no lar, como a Camila acabou de falar. Vamos fazer evangelho no lar, nas nossas casas, para esse trabalho que a gente quer fazer. Como disse o texto de Emmanuel, basta uma aldeia pequena, um grupo de amigos, para iniciar uma grande remodelação. Dia 19 de maio veio uma orientação. Não julgue o seu trabalho pelos números, pela sua necessidade pessoal. Deixe fluir as energias que você está colocando nesse trabalho. Deixa fluir as energias que estão na semente de mostarda. Elas vão atingir todos aqueles que estiverem necessitando e prontos para receber. Isso foi 3 meses depois da primeira reunião. Não se preocupe com você ou com os números, mas coloca toda a força da sua vontade nessa semente de mostarda. Em outubro desse ano, 13 pessoas estavam reunidas e foi a primeira vez que fizeram vibração online, todos juntos. E o que foi percebido é que já existia do lado de lá da vida uma casa espiritual. Já se percebeu que aquele início lá, meses antes, já estava começando a dar formato a alguma coisa do lado de lá. Isso em outubro. 1º de novembro de 22 foi vista uma estrela. A mesma estrela de Davi, de 5 pontas, a estrela de Belém. Vocês repararam que o símbolo da Casa Esperança é uma estrela? Foi visto. E nesse período, nesse primeiro ano, muitas pessoas entraram e saíram, participaram, foram embora, outras vieram, não é? Isso é normal. Basta uma aldeia pequena, um grupo de amigos. Dia 7 de março do ano seguinte, um ano depois, começou-se a estudar juntos o livro Laços de Afeto, para a gente poder formar mais afeto entre nós, aprender mais uns com os outros, conhecer uns aos outros e confiar. E aí já foi percebido que a casa tinha uma cúpula de proteção. No mesmo mês, 28 de março, nós começamos a chamar a casa de Casa Europa. Ficamos alguns meses chamando de Casa Europa, porque a gente não sabia o nome da casa. Então, vamos chamar de Europa, vai ser para a Europa. Nós pensávamos nos trabalhos, que trabalhos nós vamos fazer? Será que nós vamos fazer trabalho com passes, com jovens? O acolhimento fraterno, como vai ser receber as pessoas? Em maio desse ano, nós vimos um hospital e bercinhos.
No dia 4 de julho de 2023, o nome da casa estava encontrado, era Casa Esperança. A esperança de renovação, a esperança da cura, a esperança de um hospital que traz de volta a saúde, não é? Onde se é atendido, acolhido. E nós vimos que o Hospital Esperança estava abraçando o grupo da Casa Esperança. Dia 11 de julho desse ano, a casa foi aberta no espaço. A gente viu a sala de preleções do lado de lá. Então, aos poucos, por que a Elaine está narrando isso? Ainda tem mais coisa para narrar, mas por que a Elaine está trazendo isso? Porque tudo começa com uma aldeia pequena e um grupo de amigos. Tudo começa com a semente de grão de mostarda que você tem no teu coração, com uma vontade, com um desejo. E basta pouco, como disse o texto, o primeiro texto que foi lido naquele dia, ao acaso abrimos um livro, basta muito pouco. O que é que é feito com essa força que está dentro, invisível, que está dentro do grão de mostarda? Ela só precisa do trabalho de homens e mulheres que plantem essa semente. E aí, como Jesus disse, essa semente vai liberar toda a força que ela tem dentro dela. E ela vai crescer, e ela vai expandir, e ela vai ficar do tamanho maior porte que ela consegue. E vai ocupar todo o terreno, todo aquele campo. Em outubro de 2023, já se viu o hospital, os trabalhos do hospital, a Casa Esperança e as suas preleções. E aí, então, como é que a gente vai fazer assistência espiritual aqui, online? Que recursos a gente tem? Era necessário arar a terra, plantar, tirar os matos, além das vibrações que estavam sendo feitas, mas tinha trabalho para a gente fazer. 5 de dezembro de 2023, que linguagem a gente vai usar? Como a gente vai falar? E naquele dia, uma pessoa ouviu preces em vários idiomas. Ouviu que do lado de lá se falava várias línguas. Hoje a gente tem aqui nossos irmãos da Alemanha e nossos irmãos da Espanha com a gente, já tivemos nossas irmãs da França, né? Tínhamos a tradução simultânea, alguns de vocês lembram, né? Isso foi visto em dezembro de 2023. Em 2024, começamos os testes, como é que vai ser a preleção, a abertura, o horário, a sala de passes, como é que vai ser o formato. E teve um dia que a gente falou, vamos fazer um teste para valer, para a gente abrir semana que vem? E nesse teste, foi dia 2 de abril de 2024, tinha 11 pessoas participando, 8 trabalhadores, e não foi teste, não, foi abertura. Foi o início da Casa Esperança. Mas para isso, houve trabalho, houve lavoura, houve dúvidas, gente chegou, gente saiu, alguns voltaram, outros não voltaram. Como um sonho de uma árvore que dê abrigo para as aves do céu, a Casa Esperança começou com esse sonho. E não somos só a terça-feira com os passes, mas temos o grupo de segunda-feira também, que faz alguns atendimentos, alguns de vocês são chamados às vezes a participar do atendimento do grupo da segunda-feira. Então nós somos hoje em torno de mais ou menos 17 trabalhadores entre os dois grupos, mais ou menos, às vezes um pouco mais. Tudo começa com uma pequena semente de mostarda que está na tua mão, está no teu coração. Às vezes a gente pode perguntar, o que eu vou fazer com ela? Eu vou ficar olhando para ela. Se eu plantar, eu não vou saber cuidar. O que eu vou fazer com essa semente? E se tudo der errado? E se tudo morrer? Eu não souber cuidar do terreno, da água, né? E se nesse trabalho eu me machucar as minhas mãos, tiver que arrancar os matos, tirar pedras, o que eu faço com essa semente pequena que está na minha mão? Se a gente ficar nessa dúvida e não pôr a semente no chão, no solo, ela realmente vai ficar com todo o potencial dentro dela, parado, né?
E aí, como eu disse, várias e várias situações aconteceram vocês já viram que são 2 anos, não são só 1 ano de casa, mas mais de 2 anos de trabalho, né? 3 anos quase. Tudo começa muito pequeno, muito simples, com um grupo de amigos. No dia 5 de setembro de 2023, eu vou atualizar a mensagem que nós recebemos. Amadas e amados, tenham sempre calma. Todo percurso é difícil e espinhoso. Às vezes, o chão está cheio de pedras. Essas defesas que as pessoas têm, que estão aí com elas há muito tempo. Com muita paciência, o preparo do terreno fere as mãos, fere os pés. Mas o propósito do grupo é o campo produzindo. Essa visão do futuro é a visão do mundo dos sonhos. De ver o campo florido e produzindo. E trabalhar agora. Pedra a pedra. Percalço a percalço. Barreira a barreira. Espinho a espinho. Que dói. Nós sabemos que dói. Tenham muita calma e paciência. A lavoura é grande, mas é Jesus quem nos entrega essa lavoura. É Jesus que abriu esse campo. É Jesus quem nos guia. Tenham esperança e olhem para as mãos machucadas, porque vocês tocaram os espinhos dos outros. Paciência. É só um ferimento, quando na outra pessoa, às vezes, dói por séculos. É Jesus quem nos deu essa lavoura. E o propósito do grupo são as flores. As flores que vão fazer parte de um grande jardim, o jardim do Criador. Tenham sempre esperança. E assim nasceu a Casa Esperança. A mensagem de hoje é que a gente possa celebrar essa força, a força dessa semente minúscula que está na tua mão, que é pequenininha, mas quando plantada no solo do teu coração, quando trabalhada por você, mesmo que às vezes no convivência com os familiares, com os amigos, no trabalho, você encontre espinhos, você encontre pedras, que seja difícil. Às vezes as mensagens que nós recebemos do tratamento espiritual falam dessa esperança de perseverar, de mudar um pouco a atitude. Às vezes a gente olha e fala, mas o que eu vou fazer? Dói, machuca. As mensagens que a gente recebe são sempre nesse conteúdo de que na tua mão tem uma força muito grande, que é a força dessa semente. Essa semente bem plantada no teu coração move montanhas. Ela protege e abençoa. Quando ela está no terreno que você cultiva, com muita paciência, às vezes com um pouco de sofrimento, ela ilumina o caminho dos outros, ilumina o seu. Essa semente plantada e que você deixa crescer, pequena e simples, só com um grupo de amigos, socorre as pessoas quando elas caem, cura feridas e seca lágrimas. E a Casa Esperança está ligada a um hospital. E o hospital é um local desse acolhimento e de renovação e de promoção da saúde, de reabilitar, trazer de volta o equilíbrio e a saúde, né? Hospital espiritual, né? Essa força que está contida nessa semente minúscula é a alegria de se alegrar com alguém que encontra o caminho,
com alguém que encontra Jesus, com alguém que decide abandonar um vício, ou alguém que decide levantar de uma queda. É uma alegria genuína e verdadeira. Essa força está contida numa semente pequenininha. Essa força é a força do amor. A força do amor que Deus tem por todas as criaturas. E você, cada um de nós, recebeu essa força. Todos nós temos a semente do grão de mostarda. E aí é só decidir. O que você vai fazer com ela? Vamos celebrar a vida juntos? 1 ano de Casa Esperança? Será que a gente já virou um arbustinho? Será que todos nós juntos, orando juntos, participando das preleções, fazendo tratamento espiritual, todos nós hoje somos um número um pouquinho maior do que 11, que foi 1 ano atrás. Será que todos nós juntos, com essa força do amor que há no nosso coração, não há motivo de celebração? De festa no nosso coração e festa no plano espiritual? Porque são sementes de mostarda que estão produzindo num campo. Não é um arbusto, mas é um campo, como disse a mensagem. É um campo das flores de Jesus. É um campo que produz. É um campo que traz alívio, amparo mútuo, troca de experiências, onde todos nós somos acolhidos. Cada trabalhador da Casa Esperança, de segunda-feira, de terça-feira, todos nós também somos acolhidos, abraçados por essa força invisível que quer que tudo cresça, que tudo evolua, que tudo se amplie e que possa trazer essa renovação. Para encerrar, um dos símbolos também que a gente viu e que nós trazemos no coração e vimos hoje é o copo de leite. É uma planta que os jovens mais experientes aqui lembram que a gente tinha copo de leite no jardim, os buquês de flores tinham um copo de leite, as noivas usavam um copo de leite. Hoje em dia o copo de leite é usado mais para decoração de casamento, para ambientes bastante refinados, né? É uma flor muito simbólica, porque a embalagem dela é um copo, é um receptáculo, não é? Por isso é um copo. É uma força muito feminina, branca, pura. E a alegria está ali explodindo de dentro, como agora vocês fizeram aqui com a cornetinha, né? A alegria amarela da planta explode dentro do copo de leite, sai para fora, né? Naquela flor. Então, esse amarelo da alegria, da felicidade, da celebração, da elevação espiritual, dentro de uma flor pura, que representa renascimento, renovação, reabilitação, voltar a ter a força espiritual que a gente sempre teve. E o copo de leite nasce nos lugares mais insalubres e tóxicos. Uma flor bela, espiritual, com uma representação espiritual, mas que tem a ver com a mensagem que a gente recebeu. Às vezes é difícil, às vezes machuca entrar em contato com a dor do outro. Mas é aí que essa beleza floresce, que essa flor, a representação do copo de leite, floresce, né? Então tem tudo a ver com renovarmos-nos, com deixar essa grande força espiritual do amor produzir campos floridos, como disse a mensagem, lá antes da casa abrir as portas. É por isso que estamos alegres e louvamos a Deus e celebramos com júbilo ao Senhor, pela oportunidade da vida, da oportunidade que nos trouxe juntos, que nos atraiu para esse local, para esse momento. E que possa ser sempre uma força muito grande em nós, essa semente de mostarda plantada no nosso coração, que muitas aves possam fazer ninho nos nossos galhos. E assim vamos, com muita alegria no coração, fechando os nossos olhos para encerrarmos na noite de hoje, na tarde de hoje. Que possamos, Senhor, crescer e multiplicar, levando mais flores a toda a humanidade. Com muita gratidão, encerramos a preleção de hoje, Senhor.